E o Supremo Tribunal Federal informou agora a equipe de jornalismo do SBT Brasil que realmente a informação que o Murilo trouxe aqui há pouco ao vivo para você está correta. O presidente realmente foi mais cedo para o Complexo da Papuda, na Papudinha, saiu e voltou neste comboio com essas imagens que nós recuperamos para mostrar para você. Ele saiu exatamente para fazer os exames de praxe quando existe uma transferência de um preso de um presídio para um outro. Foi exatamente o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi as informações corretíssimas que o Murilo trouxe para nós agora há pouco. E, neste momento, eu vou conversar com o analista de política do SBT News, César Feitosa, que trouxe a informação da transferência de Bolsonaro em primeira mão na tarde de hoje. César, muito boa noite, seja bem-vindo ao SBT Brasil. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que você destacaria? Foi correta, não foi, era esperada ou não? Uma boa noite para você. Boa noite, César. Um prazer participar contigo aqui do SBT Brasil. É uma decisão que eu destaco dois pontos principais. O primeiro é que o ministro Alexandre de Moraes aproveita essa decisão para responder algumas críticas que ele vinha sofrendo de familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas críticas se tornaram mais frequentes desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu no lugar onde ele cumpria pena, aqui em Brasília, na Superintendência da Polícia Federal, e acabou tendo de ser levado a um hospital. Os familiares de Bolsonaro deram algumas entrevistas à imprensa criticando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o que ele praticava contra o ex-presidente era uma tortura. E aqui, nessa decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, portanto, ele aproveita esse momento dessa decisão para poder fazer algumas respostas diante dessas críticas. Numa delas, ele diz que é preciso ressaltar que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. Depois ele diz que não se pode comparar a sala de Estado-Maior, que é muito diferente do local onde a maioria dos presos em regime fechado cumpre pena, em presídios superlotados. Ele diz que não é possível comparar a sala de Estado-Maior a um cativeiro, criticar o tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário das visitas, destacando, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele cumpre pena pela condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Agora tem um outro ponto nessa decisão, César, que também parece interessante, porque o pedido da defesa do ex-presidente não era para ir a essa papudinha, mas que o objetivo, na verdade, era a concessão de uma prisão domiciliar humanitária. O ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, ele coloca uma pedra de novo nesse assunto. Ele mostra que, além de poder alterar o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena, diante dessas reclamações persistentes, especialmente relacionada ao barulho que o ar-condicionado central da Superintendência da PF fazia em sua sala anterior, que ele saiu hoje, o ministro também disse que é preciso fazer em até 10 dias um relatório médico pela Polícia Federal, pelos peritos da Polícia Federal, sobre a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que, se for necessário, em vez da prisão domiciliar, ele pode, na verdade, ir para um hospital penitenciário. Ou seja, o caminho parece ainda mais distante para esse pedido de prisão domiciliar humanitária chegar até um aval do ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante destacar que nesses últimos dias houve uma manifestação intensa, uma movimentação intensa de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo a ministros do Supremo Tribunal Federal pela prisão domiciliar humanitária. A última notícia que nós temos é que a própria Michele Bolsonaro procurou o ministro Gilmar Mendes solicitando que ele ajudasse nesse convencimento para o ministro Alexandre de Moraes. O que essa decisão de hoje mostra, portanto, é que parece mais distante a autorização para uma prisão domiciliar para o ex-presidente. César. Obrigado pelas informações, César. Prazer ter você conosco. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Uma ótima noite para você.